Teremos agora a mesa redonda que irá abordar o tema Cidades Sustentáveis, Inteligentes e Humanas. Ao final das apresentações, abriremos perguntas para a participação da plateia, desde que haja tempo oportuno para essas perguntas. Vamos receber primeiramente o nosso mediador e que irá recepcionar os nossos painelistas. Ele é especialista em engenharia de produção com MBA em estratégicas empresariais. É consultor em inovação e mentor de startups. Na trajetória profissional, acumulou experiências de gestão de projetos de inovação e tecnologia, atuou como gerente de processos e planejamento e empreende em projetos ligados à área educacional e de turismo. É mentor de startups pela Inovativa, programa do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Também diretor técnico da Fundetec, onde direciona áreas de fomento e apoio a projetos e empresas de base tecnológica. Já à frente conosco, Carlos Alberto Schulze. Nosso primeiro painelista é graduado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Realizou atividades de especialização em urbanismo, tecnologia e construção em várias instituições, como o Instituto de Pesquisa Tecnológica IPT de São Paulo, o Centro Canadense de Arquitetura de Montreal e o Instituto Holandês de Arquitetura em Roterdã. Atuou nos jornais Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, nas revistas Arquitetura e Urbanismo, entre outros. Como repórter, elaborou matérias especiais sobre arquitetura e urbanismo em países como Alemanha, Argentina, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Canadá, Espanha, Malásia e Estados Unidos. Desde 2011, passou a trabalhar como editor no portal Mobilize Brasil. Nós vamos receber Marcos de Souza, jornalista, editor e coordenador de campanhas do portal Mobilize Brasil. Ele é mestre em administração pela PPAD da PUC Paraná, na linha de pesquisa Gestão Estratégica da Informação, Conhecimento e Inovação. Especialista em ensino à distância pela OPET do Paraná, MBA em estratégias empresariais pela Univel, também gerente de mercado na Unimed Cascavel. Facilitador de metodologias ativas de aprendizagem na graduação e pós-graduação e consultor e palestrante da Qualifica Assessoria e Treinamentos. Tem experiência nas áreas de administração, com ênfase em estratégia, teoria de redes, gestão do conhecimento, inovação, empreendedorismo, sistemas de informação e mercadologia. Vamos receber Márcio Fonseca, gerente de mercado da Unimed Cascavel. Ele é CEO da Urbane, empresa especializada no desenvolvimento de plataformas tecnológicas para tornar os espaços urbanos mais colaborativos, seguros e integrados. Sua atuação junto aos governos municipais, comunidades e bairros deu origem à criação de leis inéditas que disciplinam e permitem que os moradores utilizem seus logradouros públicos para a instalação de sistemas de monitoramento urbano por meio de projetos inclusivos que visam o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Vamos receber Rubem Henrique. Nós passamos a palavra, portanto, ao nosso mediador, Carlos Alberto Schulze. Bom dia a todos. Tá fraco esse bom dia, hein, pessoal? Bom dia a todos. Aí, é muito bom recebê-los aqui nessa manhã para discutirmos sobre cidades inteligentes, né? Tem muita gente que pensa que cidade Smart Cities ou cidades inteligentes é apenas uma cidade com muita tecnologia. Mas cidade inteligente não é apenas isso, né? Cidades inteligentes requerem outras coisas, como, por exemplo, a participação ativa do cidadão, como nós acabamos de ver aí na palestra da nossa amiga Estela Hiroki, que já tem contribuído muito com o evento. E não somente isso, os cidadãos, mas também qualidade de vida. Quando a gente pensa em qualidade de vida, muitas pessoas também pensam somente em lazer. Mas será que se olharmos apenas pela ótica do lazer, nós poderemos pecar no sentido de não considerar outras coisas? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão. O quanto de gasolina
eu deixo de gastar e o quanto de tempo que eu deixo de perder no trânsito somente por pagar uma conta através de um aplicativo de celular. Quantos aqui pagam alguma conta do seu dia a dia pelo celular? Levante sua mão bem alta. Olha isso. Isso é qualidade de vida. Por que isso é qualidade de vida? Porque esse tempo que você paga a conta no seu smartphone é um tempo que você deixa de se deslocar até o seu banco, deixa de emitir aí para o meio ambiente vários poluentes e você tem mais tempo para você fazer outras coisas que você tanto gosta. Como o Alcione falou no início, é interessante nós refletirmos que não é somente sermos mais rápidos, não é somente gastarmos menos tempo, mas a gente colocar mais vida no nosso tempo, colocar mais qualidade de vida no nosso tempo. Para colocar mais qualidade de vida no nosso tempo, quanto melhor eu utilizar ele e aproveitá-lo, estando mais disponível para a minha família, com as pessoas que eu gosto, ou com o meu trabalho que contribui com uma sociedade melhor, enfim, isso tudo é uma cidade inteligente. E é sobre isso que nós vamos refletir e vamos debater aqui com os nossos palestrantes. Eu gostaria de chamar inicialmente aqui o Márcio Fonseca, gerente da Unimed, para fazer então a sua reflexão, trazer a sua apresentação. Ele tem 15 minutos para se apresentar e na sequência a gente segue com o debate então. Melhorou. Smart microfone. Pois bem, pessoal, nós temos 15 minutos para discutir esse assunto bem intrigante, que são cidades 4.0. E quais são as tendências, ou principalmente a tendência das cidades inteligentes? E para a gente fazer um resgate de conteúdo e de conceito, eu explico duas canoas na qual hoje eu estou inserido. Apesar de ser pesquisador também nesta área de inteligência e gestão do conhecimento, eu também atuo no mercado que utiliza toda essa prática, né? Então, eu tenho a oportunidade de estar tanto na teoria quanto na prática, até porque a teoria ajuda a prática e a prática ajuda a construção da teoria. Por isso que esta revisão das cidades 4.0, ela vem lá do início com as revoluções que nós tivemos e que interferiu drasticamente no modo das empresas e também das cidades relacionarem com a sociedade. E lá na primeira revolução industrial que nós tivemos, com o advento da máquina a vapor dentro das organizações e com isso mudando a forma da economia, teve então a primeira revolução, a cidade, ou poderíamos ter a cidade 1.0. De lá para cá nós tivemos daí o advento da energia elétrica, mudando também drasticamente as organizações de como elas fazem as suas atividades e com isso as cidades. Tivemos ali na década de 50 também essa transformação já computacional, que foi o terceiro marco, a terceira revolução, e estamos vivenciando uma revolução de cibernética, informação, conhecimento, que está mudando também a forma das empresas fazerem negócios e, consequentemente, as cidades de se portarem. E por isso que nós estamos reunidos aí o dia todo para discutir esse assunto sobre Smart Cities ou cidades inteligentes. E eu começo já falando sobre o decálogo, ou seja, quais são os 10 principais problemas que nós enfrentamos ou estamos enfrentando para tornar as cidades inteligentes. Começando lá pela construção de uma visão de cidade inteligente. E aí nós vimos na primeira palestra toda um acervo de como isso pode acontecer. E começando inclusive pela participação dos cidadãos que vão utilizar ou vão participar dessa cidade. Depois nós partimos para quem é que é o responsável para que a gente consiga desenvolver esta cidade inteligente. E o líder dessa transformação é o prefeito, é a prefeitura. É ela que dita no seu planejamento e na sua condução esta evolução para que a gente consiga ter as cidades inteligentes. O terceiro ponto é o marco legal mais favorável, até porque nós temos vários atores nessa cidade inteligente, e uma delas são as empresas.
E para que as empresas possam desenvolver a economia inteligente, nós precisamos de marcos legais que propiciam esta inovação e que propiciam também todo esse envolvimento. Nós temos também a integração horizontal dos serviços na plataforma de Smart City. Nós temos o exemplo de Cascavel apresentado pelo prefeito no início, onde nós já temos a parte de segurança, a parte do estacionamento, né, regulamentado. Então nós já temos algumas plataformas conectadas, mas o grande desafio é integrar horizontalmente todas essas plataformas. Por exemplo, se hoje em Cascavel eu já sei em que local que eu tenho uma vaga disponível, eu poderia também saber, até chegar nessa vaga, qual o cruzamento que mais acontece acidente, para eu poder me precaver e ter mais atenção, inclusive, no GPS do meu carro. Temos até startup já em Cascavel que tem essa solução. Isso que fala sobre a integração horizontal. Ainda, a facilidade dos dados serem acessados por todos esses atores, tanto empresários, os cidadãos, né, os participantes dessa evolução. Então, nós precisamos já temos a lei da transparência que teve uma evolução muito forte nesse sentido. Porém, nós ainda precisamos melhorar nessa questão dos dados abertos. Também um plano de longo prazo. Cidades inteligentes, infelizmente, não dá para ser dentro de uma gestão de um prefeito ou na sua reeleição. Tem que ser a médio e longo prazo. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com esse desafio. E completando aí os 10 desafios da cidade inteligente, nós temos aí os mecanismos de participação dos cidadãos que sejam implementados. Nós já tivemos na Câmara Municipal de Cascavel um projeto que foi inclusive a e-participação, na qual eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa desse resultado, mas a gente precisa aumentar essa participação. Hoje nós temos o programa de desenvolvimento do PDI, nós temos vários planejamentos que o governo municipal desenvolve, e o porquê não a gente trazer a população para a participação, com ferramentas tecnológicas. Então, por isso, dessa participação. Também a participação do setor privados. Nós vimos também na palestra anterior que uma participação público-privado reconstruiu ou reorganizou um prédio na qual proporcionou moradias para pessoas que estavam com necessidade de moradias. Então, é justamente esse envolvimento. Temos ainda a plataforma aberta, padrão, e ela ser interoperável. Então, além de ter uma comunicação horizontal, eu tenho que ter padronização. Eu, particularmente, estou hoje em 2 segmentos que atendem a sociedade, como foi apresentado no início. Estou na gerência de mercado da Unimed, que trabalha na área de saúde. E também sou professor na área da educação. E dentro dessas 2 áreas, quando a gente fala de plataforma aberta, padrão, interoperável, então nós temos várias instituições de ensino com vários modelos de aprendizagem. E aí nós temos várias clínicas, vários prestadores de serviço na área de saúde também, gerando informação e gerando esse atendimento para os cidadãos. Como é que a gente consegue, dentro de uma cidade inteligente, padronizar todos esses tipos de informação? E aí eu dou um exemplo que acontece aqui em Cascavel, inclusive. Quando você, por exemplo, vai subir aqui para vir dar palestra e tropeça e provavelmente acha que teve alguma lesão, você vai fazer uma ressonância. E os equipamentos de ressonância têm alguns padrões de informações que ele gera dessas imagens. E cada fornecedor tem um padrão. Como é que eu consigo padronizar de forma a ter acesso a todos os médicos que vão ler esta informação numa única protocolo de informação? Então, é esse mais um dos desafios de aplicação da cidade inteligente. E por último, não tão menos importante, é superar velhos desafios. Por mais que nós temos aí as nossas cidades inteligentes, nós ainda temos alguns problemas como pavimentação, como saúde, educação, segurança. Então são esses velhos desafios. Portanto, nós conseguimos trazer então para nossa realidade
a cidade inteligente como uma solução para que a gente consiga, então, viver mais 200, 300 anos utilizando os recursos naturais que nós temos e potencializando também a nossa economia. E por que a cidade inteligente ela tem que acontecer? Não é uma moda, não é uma questão de pesquisa científica, ela é uma necessidade. Porque nós temos duas tendências que acontecem atualmente que isso é necessário. Voltamos. Um é o processo de urbanização. Nós tínhamos os habitantes nas cidades brasileiras, principalmente, na zona rural, muito maior, até 3 vezes mais do que na zona urbana, quando a gente fala ali antes dos anos 2000. A partir de 2015, nós invertemos isso. A população urbana aumentou 3 vezes mais do que a população rural. E isso precisa ter todo esse envolvimento dessa cidade inteligente para atender essas demandas de serviços, de qualidade de vida, de utilização dos recursos naturais. E mediante a isso, então, nós temos as alavancas para que essa cidade inteligente possa acontecer. E que nós já temos, que é exatamente a mídia social, inclusive já tem várias pessoas aí postando, né, o que está acontecendo, o que nós estamos discutindo. E mais ainda, temos a mobilidade que vocês estão postando no celular. Não precisa abrir um notebook, não precisa abrir, né? Então você está aí com a sua mobilidade. E a questão dessas informações móveis, você ainda tem uma base de dados muito grande. Até porque vocês estão sendo apresentados vários palestrantes aqui, você pode pesquisar, mas que programa é esse que esse palestrante estudou, ou estuda, ou trabalha? Então você tem uma base de dados aí, uma massa de dados muito grande para você poder pesquisar. E temos ainda essa questão da informação nas nuvens, onde a gente tem toda essa flexibilização de informações que nós podemos ter acessando em qualquer lugar e armazenando também em qualquer lugar. E dentro desse histórico, aí eu resgato aqueles âmbitos que foi apresentado na palestra anterior. A União Europeia diz que as cidades inteligentes, então as tendências, né, de cidades inteligentes, vai lá desde o Smart Environment até o Smart Governance. E como é que a gente faz esse comparativo com Cascavel ou com o Paraná como um todo, né? Aqui nesse slide tem uma comparação do que a União Europeia diz que são os âmbitos das Smart Cities e uma pesquisa realizada na Espanha, ela só difere num ponto que é o que eu quero chamar a atenção, que é justamente no Smart Living. Quando vem para o modelo espanhol, ele trata esse Smart Living em 2 áreas, uma em segurança, outra sanidade e saúde. Hoje, para vocês terem uma ideia, falando de saúde para a população como um todo, nós temos um grande desafio que é você atender a demanda e, por um outro lado, você tem o encaminhamento dessa demanda de saúde para os especialistas, seja cardíaco, seja nas especialidades que nós temos. E já tem um modelo na Europa que é de atenção integral à saúde, onde você, como paciente, como cidadão, vai a um centro de atendimento e dali você tem todo um atendimento com um único médico que tem toda a sua ficha, seu histórico e consegue te direcionar para o melhor especialista. Isso faz com que os recursos do governo em relação à saúde seja muito melhor utilizado e muito mais eficiente para o paciente. Nós, na Unimed, inclusive, já implantamos há 3 anos atrás esse modelo, nós temos esse modelo. Por outro lado, quando a gente fala desses âmbitos aqui, nós falamos do Smart People, na parte de educação. Se nós não tivermos a Smart People funcionando, essa engrenagem dificilmente ela ocorre também, porque é a participação do cidadão, inclusive a importância de um evento desse, de vocês e de nós, estarmos aqui discutindo isso. E aqui eu trago até algumas informações sobre o que o brasileiro entende como Smart Cities. Então a gente precisa também mudar a cultura para que as cidades inteligentes possam, de fato, né, ter a sua efetividade dentro das nossas cidades. E quando fala de educação, então, hoje nós temos,
geração conectada, numa geração que tem um aprendizado diferente, muitos de vocês devem falar assim, né? Eu não entendo como é que o meu filho, ou como é que o meu sobrinho, ou como é que, enfim, né? Estuda, vendo TV, ouvindo música, conversando no WhatsApp e ainda postando material lá na faculdade. Pois é, essa geração é assim, ela para quem é da área de TI, ela é multithread, ou seja, é multiplataforma, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, precisa também que todas essas atividades aqui sejam preparadas para essa galera digital que está vindo, inclusive as cidades. E com isso nós temos o advento da internet das coisas que auxilia em tudo isso. Então, hoje nós temos diversos componentes que acessam a internet e te dá a possibilidade da população participar da educação ser melhor, da saúde ser melhor, da segurança, da qualidade de vida, dos serviços municipais. Então, essa internet das coisas, ela alavanca e ajuda a melhorar todo esse cenário. E qual é a percepção, para eu encerrar a minha fala, qual é a percepção do brasileiro quando se fala de cidades inteligentes? Aqui é um recorte de uma pesquisa feita por um grupo de pesquisadores da FGV de São Paulo, liderada pela professora Maria Alexandra Cunha, que eu tive a oportunidade de estudar com ela, ela foi minha co-orientadora na minha dissertação, e hoje ela que coordena esse grupo de estudo, que também tem todas as referências aí depois para vocês poderem ter acesso a essa pesquisa como um todo. Pois bem, primeiro da expressão, o que é Smart Cities? A gente já viu que não existe uma definição fechada do que é. Mas o que a população acha do que é Smart Cities? Primeiro, preocupante, porque aqui, 30% apenas da população pesquisada sabe o que é uma cidade inteligente. Por isso, talvez, a gente não conseguir lotar esse auditório aqui para a gente discutir um assunto tão importante que é para Cascavel e região. Então, nós temos já essa questão aqui. E dentro desse perfil, nós temos lá que os homens são os que mais estão conectados a Smart Cities. E aí foi até legal, né, na primeira palestra, qual é o papel da mulher nas cidades inteligentes. Está aqui, a pesquisa já diz o porquê. Porque desse público pesquisado, só 24% das mulheres que estão antenadas, os que estão participando desse processo, dessa evolução. E aí, o que vem a ser Smart City para que essas pessoas que conhecem, ou as que não conhecem também, o que elas entendem, o que vem à mente delas do que é Smart City? Está aqui, muitos falam que é tecnologia, e a tecnologia é o meio, não é o fim. Não adianta a gente colocar aqui internet para todos ter acesso e dizer que a cidade é inteligente. Não, é o meio a tecnologia. Olha lá, a Smart City ela tem que ser eficiente, funcional e inovadora, tem que estar atenta ao cidadão, tem que ser uma cidade do futuro, tem que ter uma boa mobilidade, conectividade. Então, são esses os requisitos que apareceram nessa pesquisa. E aí, quem que deve ser, o que ajuda essa cidade inteligente na população? Olha só o que os cidadãos ou quem tem acesso a essa informação conclui. 86% acredita que a qualidade de vida dos cidadãos melhoram com a cidade inteligente. E está correto, é exatamente isso. A ideia é essa. Qualidade dos serviços públicos, 73%, e impacto negativo sobre o meio ambiente. Então perceba que só lá em terceiro lugar que entra, né, o meio ambiente. Mas a ideia justamente das cidades sustentáveis, cidade inovadora, é usar da melhor forma os recursos que não são abundantes. Vide São Paulo com a crise hídrica que já vem há alguns anos, né, enfrentando. Pois bem, e aí quando se pergunta quais são as cidades que você acredita que são inteligentes, e aí aparecem essas cidades aqui, está lá, Curitiba, São Paulo, conforme o maior nome da cidade é a que nos apresenta. E Curitiba de fato tem várias atividades em termos de inteligência, São Paulo, Rio de Janeiro, e quando fala de cidades do exterior, olha lá Nova York, como aparece, Nova York, Londres, Tóquio, Paris. E dentro dessa pesquisa, a gente ainda verifica o seguinte, quem que é responsável? Olha lá, o próprio cidadão percebe que a prefeitura é a responsável por startar, né, essa questão das cidades inteligentes. E aí, pessoal, qual que é o roteiro da prática
para a gente então ter qual é a tendência, né, de uma cidade inteligente. Nós temos mundialmente classificado 4 níveis de cidades inteligentes, desde a vertical até a inteligente. No Brasil e a maioria das cidades no mundo, elas estão trabalhando no vertical, nesse primeiro passo, que é o quê? Que é você ter alguns serviços conectados, é você praticar sem ter essa integridade, é você começar a trabalhar com a legislação para promover a cidade inteligente. O segundo estágio, que é o horizontal, é quando você começa a fazer uma interligação entre esses serviços e começar a ter essa conectividade. No terceiro, que é o conectado, é quando você tem já as plataformas totalmente integradas. É aquela ideia de eu querer sair daqui por uma vaga no centro e já saber quais são as vias que eu tenho maior risco de acidente, é eu poder saber se a temperatura... E assim vai, é eu consultar, por exemplo, se eu estou abrindo a minha empresa, se o meu alvará já está ok ou não. Então, é eu ter toda essa interoperacionalidade. E, por último, a inteligente é quando você tem o ecossistema de inovação. E aí você fecha toda essa gama aí de situações. E, por último, como que estão os cases internacionais? Nós percebemos, então, que tem os pioneiros, que já têm aí mais de 10 anos utilizando esse trabalho, essa evolução. Porém, o que nos chama a atenção são as cidades que são nicho, que no nosso caso aqui em Cascavel, a gente tem trabalhado nessa linha, onde a gente elencou já algumas áreas para poder tornar, ou para poder aplicar o nível vertical de Smart Cities. E temos então, nós todos aqui, os profissionais, a população, um grande desafio para que a gente torne a cidade de Cascavel cada vez mais inteligente e que nós pressionamos tanto a população, mas como todos os órgãos envolvidos, para que a gente caminhe nessa jornada de tornar Cascavel uma cidade inteligente. Obrigado pela atenção. Obrigado pela colaboração aí. Márcio, eu já de antemão vou fazer uma pergunta para você, tá? Para a gente já começar o bate-bola. Na sequência eu vou chamar o Rubem, que eu conheci ontem lá no aeroporto, né, Rubem? Seja bem-vindo a Cascavel. Né? O Rubem vai falar um pouquinho sobre segurança, né? Mas, Márcio, você falava sobre os estágios, né? Nós vimos na palestra da Estela que uma das coisas que faz com que a gente, de fato, evolua no conceito de cidade inteligente é a interação, talvez entre governo, entidades de classe, educação, né, e a população geral. Até para nós entendermos aqui no público, quantos daqui do público que representam ou governo ou alguma entidade de classe? Por favor, levante a mão, bem alto. É isso. Quantos daqui representam os empresários, empresas, iniciativa privada? Por favor, levante a mão. Aí, está mais ou menos justo. E quantos aqui representam as universidades, as instituições de ensino e tudo mais, escolas e tudo mais? Ótimo. Está mais ou menos justo aí, né? Tá meio a meio, 33, 33, 33, Márcio. Como que você enquadraria Cascavel naquele teu gráfico de primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios? E o que o governo pode fazer, o que iniciativa privada pode fazer e o que universidade, instituições de ensino pode fazer para transformarmos Cascavel, evoluirmos Cascavel, levarmos a um patamar mais elevado, dentro de cidades 4.0, né? Quarta Revolução Industrial. O grande desafio é assim, ó, primeiro, até baseando no decálogo lá da cidade inteligente, o primeiro passo é fazer um planejamento de médio a longo prazo. É entender que não é para uma gestão, não dá para fazer uma gestão de 4 anos. Então, esse é o primeiro desafio. E aí, quando você inclui, então, o setor privado, as instituições de ensino, as entidades de classe, né? Tanto que tem já movimentos na ASIC, movimentos nas associações, nos arranjos produtivos locais, né, que trabalham nisso. Então, o primeiro fato é esse, é saber que vai ter ações de médio e longo prazo. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio,
criar o comitê que já são criados, justamente o Cascavel 2030, já tem comitês criados, e o que eu sinto, inclusive já participei desses comitês, né, principalmente na área de educação, o que eu sinto é mais entrega, menos planejamento. E aí na área da academia a gente teve aí um grande momento aí de, inclusive é o perfil do empreendedor brasileiro, é ele executar e não planejar. Era, né? Ele executar e não planejar. E aí nos últimos 15 anos nas academias a gente trabalha muito com o planejamento. E aí agora o empreendedor só está planejando e não está entregando. Né? Então a gente precisa, né, ter esse equilíbrio. E dentro do gráfico, Cascavel está ainda na vertical. Nós estamos ainda caminhando para ir para a horizontal, que é onde a gente começa a interligar vários dados, Big Data, enfim, para várias situações. Se nós conseguirmos ter essas duas situações atreladas, ou seja, reunir todos esses atores com projetos de médio e longo prazo e entrega, nós conseguiríamos chegar tão logo em horizontal, e aí, para os demais, aí vai ser uma exponencial, né? Vai demorar bastante chegar à horizontal, mas para ir para inteligente e, né, sucessivamente, aí já vai ser uma mudança exponencial que vai acontecer rápido. Ótimo, Márcio. Você que concorda ou discorda daquilo que o Márcio falou, gostaria que você anotasse, talvez uma pergunta que você tenha para fazer, um comentário, que depois a gente vai ter um tempinho para essa discussão crescer ainda mais, tá?